com uma odd excelente de 2,55. Novamente eu entrei aqui na casa dos 60 minutos, mais ou menos. O primeiro gol saiu só aos 68. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo a gente vai analisar os resultados do nosso Telegram aqui no dia 18/10. Já passou um pouco do tempo, né? Mas é porque não deu tempo de fazer esses jogos antes, mas a gente vai mostrar aqui para vocês todos esses jogos. Por quê? Porque eu quero deixar aqui no canal registrado todos os dias o que está acontecendo no nosso Telegram. Não quero que falte nenhum dia, então mesmo que passe um tempo a gente vai trazer o vídeo. Primeiro deixa eu mudar aqui para essa outra tela. Sábado a gente teve 69 jogos aprovados, que foi o dia 18, né? E tivemos desses 69 jogos 61 greens, ou seja, tivemos apenas 8 reds nesse dia, com volume altíssimo de 69 jogos, dando aí 88% de assertividade. E, né, já vou dizer aqui para você que caso você queira fazer parte do nosso Telegram e tenha acesso a todos esses jogos, é só você falar com o nosso WhatsApp, que o link está aí na descrição. Aqui eu já fiz, né, já conferi todos os jogos, mas vou mostrar um a um eles para vocês. Então vocês podem ver aí na tela, tá aparecendo como a galera recebe, né, aqui no Telegram. Ela recebe assim os jogos, né, são todas essas análises aqui. E aí acima do e-mail a gente teve, ó, esses jogos aqui, esses outros jogos aqui e esses outros jogos aqui. E agora eu vou mostrar para vocês quais desses que foram red, né. E acima do e-mail foram 18 jogos e 15 greens. Desses 15 greens a gente teve, ó, se liga só aqui. Tivemos aqui um red, ó, nesse jogo aqui do Barnet. O outro red que a gente teve, o segundo red, foi nesse jogo aqui, ó, Sogndal, aqui da Noruega Obos-Liga 1, que foi o Sogndal Star, jogo que não foi acima de e-mail também. E por incrível que pareça, tivemos aqui um red nos Estados Unidos, Sporting Kansas e Houston Dynamo. Foram apenas 3 heads para um volume de 18 jogos em gols acima de e-mail, ou seja, de 18 jogos tivemos aí 15 greens. Passando em diante, temos aí time certo ou empate, mas eu fiz entrada nesses jogos aqui, em alguns deles, né? Eu fiz entrada no, cadê aqui? Na China, eu fiz entrada nesse jogo aqui da China, gols acima de e-mail. Vou mostrar a vocês o porquê eu fiz entrada nesse jogo. Deixa eu mudar aqui a tela para você ver aqui, essa tela aqui, que é onde eu tenho a análise dos resultados, né? Se liga só, abrindo aqui o Flash Score, você vai entender. Esse jogo foi 2-0 e eu fiz a entrada aqui mais ou menos nos 65, 70 minutos, eu entrei em gols acima de e-mail. O jogo já estava 1-0, 36 minutos saiu o primeiro gol, e aí estava demorando demais para sair o gol. Analisando ao vivo e sabendo que esse jogo estava para cima de e-mail, dá muita oportunidade para pegar uma odd alta que nem essa que você está vendo aí na tela. É risco-retorno excelente, né? Única entrada aí em gols acima de e-mail. Então, seguindo em diante, a gente tem, cadê aqui? E seguindo em diante, a gente tem aqui time certo ou empate. Tivemos aí esses jogos aí todos, jogos aqui do México, jogo do Japão, da Alemanha, Croácia, Inglaterra, Turquia, Austrália, Eslováquia, Itália, Série A, Bélgica, etc, etc, etc. Foram apenas 3 heads. E quais foram esses heads? Vou mostrar aqui para vocês agora. Esses heads foram os seguintes, ó, se liga só. O primeiro head que a gente teve foi aqui no jogo do Ried, aqui do Wolfsberg e Ried. Esse jogo aqui é da Áustria, Bundesliga, né, a primeira divisão da Áustria. Deixa eu mudar aqui a tela para você ver, né, essa imagem aqui, né, que você vê a minha planilha aqui, né. Foi o nosso primeiro head, foi esse jogo aqui da Áustria. O que aconteceu nesse jogo? Se liga só. Perdeu por vacilo. Tava ganhando no primeiro tempo. Segundo tempo aqui, tomou o gol aos 53, depois tomou um vermelho, sofreu um pênalti, quer dizer, né, concedeu um pênalti e tomou a virada, infelizmente. O outro jogo foi um red aqui no Torino e Napoli, estava aprovado Napoli ou empate, e o Napoli perdeu de 1-0. E o outro jogo que foi red, foram 3 jogos que foram red, foi o jogo aqui do Ajax e Alkmaar, estava aprovado Ajax ou empate, era um jogo de confronto direto, esse jogo não foi green. Você pode ver também que tem vários outros jogos, né, que estão em laranja. Esses outros jogos são jogos não enviados. Por quê? Porque no momento da análise eu joguei ali que o jogo estava mais difícil, preferi cortar, mas ainda teríamos muitos greens e jogos não enviados. Jogos de alto risco também, por exemplo, esse jogo aqui é da Inglaterra, Liga One, estava aprovado aqui. Peterborough ou empate, né? Não sei se pronuncia assim. Só pra você ter ideia mais ou menos, olha o que aconteceu com esse jogo. Foi 1-0 Peterborough e a odd era quanta? 2,85. Odd muito boa, mas eu não enviei. Ou seja, eu não faço a contabilidade desses jogos. Eles só estão aqui para que eu analise depois para saber o que aconteceu com eles e saber se eu removi eles da forma certa ou se eu deveria ter deixado ali, tá entendendo? Isso aí é um processo de análise interno, né? Mas eu estou comentando com vocês como é que acontece. Desses jogos aqui em time certo ou empate, eu peguei também uma entrada ao vivo às 5
como eu mostrei para vocês lá, acima de e-mail, eu peguei uma entrada nesse jogo aqui, ó, do Mônaco, ó, Angers e Mônaco. A entrada aqui foi o seguinte, ó, Mônaco mais meio. Por quê? Já expliquei em outros vídeos, já detalhei aqui também dentro de EcoFriends, tem aula aqui dentro explicando sobre isso. O time está aprovado, o time certo empate. Você fez uma análise ao vivo dele, você viu que os números estão bons, você pode entrar em time para marcar gol. Se ele está aprovado para vencer ou empatar, então ele tem uma boa probabilidade de marcar. Tá entendendo? Então eu fiz o quê? Mônaco mais meio, entrei mais ou menos ali, já era uns 60 minutos, 50 e poucos, por aí. A odd estava boa, uma odd 2 cravada, mas poderia ser ainda melhor. E aqui também dava a oportunidade de entrar em jogo mais meio, caso eu quisesse buscar uma margem de segurança um pouco maior. Porque você pode ver ó, que o outro time também marcou gol, tá entendendo? Então se você entra na margem de segurança jogo mais meio, isso vale a pena até para torneios under, por exemplo, e você consegue diminuir o risco daquele time que você queria fazer o gol, porque o outro time pode fazer gol. Pegou a visão? Acho que você entendeu o que eu quis dizer. Então, temos aí mais um green, né, em jogo mais meio. E aqui, continuando, né, time certo empate, tivemos muitos greens, uma sequência muito boa, pouquíssimos heads. Continuando agora para escanteios, a gente tem aqui, ó, 26 jogos enviados e 24 greens. Foram apenas 2 heads em escanteios. Você pode ver aqui na tela, que você tá vendo aí, foram muitos jogos em escanteios, se liga só, a quantidade de jogos em escanteios. Tem Estônia, República Tcheca, Suécia, Finlândia, Noruega, Países Baixos, Estônia de novo, República Tcheca, Polônia, Brasileirão, Série B, Brasileirão Betano, etc, etc, etc. A gente analisa, né, o mundo todo, praticamente, todas as ligas que podem ser analisadas e que valem a pena ser analisadas. Então, aqui a gente tem o quê? Green na Estônia, green na Finlândia, muitos greens seguidos. E quais foram os heads, né? Vocês querem ver quais foram os heads, porque foram apenas 2 heads. Seguindo aqui, então a gente tem essa, liga só. Primeiro head foi em um jogo da Noruega. Esse jogo aqui ó, é Raufoss. Inclusive, Noruega também é muito boa para escanteios. Mas, né, um ou outro jogo vai quebrar o padrão, isso é normal. O outro head que a gente teve foi no Brasileirão Série B, que inclusive foi um head que eu peguei. Esse jogo aqui eu entrei em mais 7,5. Você pode ver na sua tela aí uma odd excelente de 2,35, mas eu fiquei por um escanteio. Eu entrei mais de 7,5, saíram 7 escanteios na partida. Ou seja, quebrando, né, a margem de segurança de acima de 7, né, que é a margem de segurança sugerida por a gente aqui, é entrar em acima de 7, e também quebrando a alavancagem exponencial. Por quê? Porque faltou um escanteio. Sacanagem, né? Mas, em contrapartida, eu peguei aqui um green aqui, ó, no jogo do Sirius e Haken, na verdade Haken e Sirius, né, da Suécia. Uma odd excelente de 2,65 para mais de 9,5 escanteios. Novamente ao vivo, e saíram quantos? 10 escanteios cravados. A média geral era quanto? 10,98. A média de segurança era 8,16. Isso aqui significa acima de 7, beleza? Para você que não sabe, para você que não tem os G-cantos, isso aqui significa acima de 7. Ou seja, tivemos aí nesse sábado apenas um único head. Por quê? Porque o único head eu digo das entradas que eu fiz, né, que eu estou mostrando para vocês como é que faz. E em escanteios tivemos apenas 2 heads no modo geral, né? De todas as análises foram apenas 2 heads em escanteios dos 26 jogos enviados. Para finalizar aqui, a gente tem alguns jogos em gols abaixo de 3,5, que foram aqui da Argentina. 1, 2, 3 jogos em gols abaixo de 3,5, os 3 bateram. Alguns bateram com mais folga, outros com pouco menos folga. Por exemplo, aqui você tem 1-1, abaixo de 3,5. O outro aqui você tem 2-1, aqui foi mais no limite, né, do abaixo de 3,5. E esse jogo aqui, se eu não me engano, foram 2 gols. Foi 2-0 para o River Plate, ou seja, bateu também abaixo de 3,5 com folga. E o jogo restante, o único que sobrou, é um jogo em 100 gols, 10, 15 minutos, que é o mercado de minutos. Ó. Esse jogo aqui foi enviado também, que também estava aprovado em abaixo de 3,5, né? Esse jogo aqui, ó, o primeiro gol saiu só aos 45 minutos do primeiro tempo, ou seja, bateu tranquilamente a linha dos 10 e a linha dos 15 minutos. Essa metodologia de entrada é boa, dá odds aqui na casa de 1,15, 1,20 e pouco. Para você completar, fazer um bilhete ali, ele acresce bastante na montagem. É uma metodologia interessante, 100 gols, 10, 15 minutos, e também você tem um resultado muito rápido, né? 15 minutos de jogo, você já sabe se bateu ou não bateu. Mas, enfim, foram apenas essas entradas aprovadas em gols abaixo, né? E 100 gols, 10, 15 minutos, e todas essas outras aqui em time mais 1,5, ou time não, em gols mais 1,5, time certo empate e escanteios, totalizando 69 jogos e 61 greens, 88% de assertividade. E agora a gente vai o quê? Agora a gente vai para o domingo, né? Domingo também tivemos aqui muitos jogos. Se liga só na tela aí, deixa eu descer aqui um pouquinho. Você pode ver, aqui são jogos de domingo, dia 19. Muitos jogos enviados também, mas não tantos quanto tivemos no sábado, né? No
domingo já tivemos 51 jogos enviados e 43 greens, novamente acima dos 80% de assertividade e quase acima dos 85% também, né? Foram 84,3% de assertividade. Em gols acima de 1,5, tivemos aí 16 jogos e 13 greens, apenas 3 heads em gols acima de 1,5. Vou mostrar para vocês agora aqui quais foram. Um head na Eslováquia, aqui nesse Eslováquia Liga 2 no caso. Próximo head que a gente teve foi na Noruega, Divisão 2, o Grupo 1, que também é, assim, fugir de padrão, tá? Porque Noruega sai muito gol, principalmente aqui na Divisão 2, no Grupo 1, no Grupo 2, por exemplo. Saem muitos gols. É difícil acontecerem heads na Noruega, mas vão acontecer, claro, né? Porque não é impossível, mas é mais difícil. Aprovações eram boas e tudo mais, mas não deu, né? Então, seguindo em diante aqui, nosso outro head é aonde foram 3 heads, ó, se liga só. Eslovênia, que foi, ó, Koper e Maribor, foi o nosso head aqui em gols acima de 1,5, totalizando aí 3 heads em gols acima de 1,5 para 16 jogos, uma taxa de acertos muito, muito boa. Desses jogos aqui, ó, eu peguei um green nesse joguinho aqui, ó, Grorud e Hana, no mesmo, é muito difícil pronunciar esses nomes, vou ter que ficar até aqui evitando pronunciar essas porra, mas enfim. Eu peguei um green aqui em jogo acima de 1,5, com uma odd excelente de 2,55, novamente eu entrei aqui na casa dos 60 minutos mais ou menos, o primeiro gol saiu só aos 68, depois um gol aos 86, um gol aos 90 mais 6, muito bom, resultado excelente da forma como eu explico para vocês a fazerem. E peguei também mais um green aqui, foi na Finlândia não, como é o nome? Islândia, aqui, nesse jogo aqui, esse nome aí, e o Vestre, também em gols acima de 1,5. Se liga só aqui como é que foi acontecer esse jogo. Novamente entrei aqui na casa dos 60 e poucos minutos. O primeiro gol saiu aos 76 e o segundo gol saiu só aqui, ó, aos 90 mais 6, para dar muita emoção, mas batendo aí mais uma alavancagem exponencial, com mais uma odd de 2,55, resultado também muito bom, da forma como eu acabei de falar, que eu ensino aqui para vocês. Então, seguindo em diante, a gente tem aqui, ó, time certo ou empate, foram 17 jogos e 15 greens, taxa de acerto também muito bom, jogos em quase todos os lugares do mundo, né, Cazaquistão, Bélgica, Suíça, Áustria, Hungria, Sérvia, Croácia e por aí vai. Odds também muito boas. Por exemplo, vamos dar uma olhada aqui nesse jogo aqui do Hajduk Split, aqui da Croácia. O jogo foi 3-0 pro Hajduk. Qual era a odd pro Hajduk? Era uma odd 2,20. Odd muito boa. Seguindo em diante, a gente tem aqui, né, vários outros jogos. Eu vou mostrar para vocês quais foram os heads. A gente teve aqui um head no jogo do Legia. O Legia estava aprovado para ganhar ou empatar e perdeu o jogo. O outro jogo que deu head foi o jogo do Maribor, que também foi head em acima de 1,5. Estava aprovado em fora ou empate e foi 1-0 só para o Koper. E o outro jogo que foi head, mais nenhum. Tivemos apenas aqui 2 heads em time certo ou empate, totalizando aí 17 jogos e 15 greens, percentual muito bom. Desses jogos aqui eu fiz uma única entrada de todos esses jogos aqui, que foi no jogo do Milan. Aqui, ó, esse jogo aqui, cadê? Deixa eu mostrar para vocês. Nesse jogo aqui, do Milan e Fiorentina, eu entrei em jogo mais 2,5, uma odd muito boa também acima de 2,25. Por que eu fiz essa entrada? Se liga só. Fiorentina começou ganhando 55 minutos, depois o Milan empatou aos 63 minutos. Aí aqui eu tinha a possibilidade de entrar o quê? Milan mais 1,5 ou jogo mais 2,5. O jogo estava 1-1. Se estava aprovado o Milan empate, então, é uma entrada de um pouco mais de risco, mas como eu estava vindo com uma margem de greens muito boas, então valia a pena se arriscar um pouco mais aqui, só que ainda puxando a margem de segurança para o gols no jogo e não o gols para apenas o time. Eu podia também ter feito a entrada dupla, né? Como eu também já ensino para vocês, que é o que? Milan acima de 1,5 e jogo mais 2,5, sacou? Só que eu fiz primeiro jogo mais 2,5, por quê? Porque a odd já era acima de 2, já valia a pena fazer apenas aquela única entrada. Por quê? Porque o risco-retorno já era muito bom. Então eu já não ficava mais exposto a um possível head. Se desse um head, era apenas um head, tudo bem. Os outros jogos já estavam suprindo uma quantidade de greens muito boas no final de semana inteiro. Pegou a visão? Mesmo assim, foi green, gol saiu aqui aos 86 minutos, foi de pênalti, um gol ali na raça, um gol ali sofrido, mas bateu, isso que importa, então temos aí mais um green. Totalizando aí, né, como eu já falei, 15 jogos para 17 greens, taxa muito boa. E agora a gente vem o quê? Para escanteios, onde a gente teve 17 jogos e 14 greens, uma margem também muito boa.
Desses jogos aqui, quais foram os heads? O único head aqui no jogo da Estônia, que é uma liga muito boa para escanteios, vai bater quase sempre, mas aqui teve uma quebra de padrão, é normal. O outro head aqui foi na Noruega, que também é muito bom em escanteios, mas vai acontecer de quebrar o padrão, normal também. O outro head que a gente teve foi na Finlândia. A Finlândia, ela é boa para escanteios, mas ela já é neutra, né? Já não é uma liga over aqui, como a Noruega, e como a Estônia é uma liga over. Vocês podem ver aqui também, aqui, ó, por exemplo, deixa eu catar aqui, acho que teve mais Estônia, né? Teve mais Estônia, aqui, Noruega tendo mais green, não, Estônia foi no sábado, né? Teve mais jogos da Estônia no sábado, jogos da Noruega também que bateram. Enfim, resumidamente o que eu quero dizer é o seguinte, mesmo que o torneio seja bom, mesmo que a aprovação seja boa, um ou outro momento vai dar head, entendeu? Ainda mais quando você está aprovando uma quantidade de jogos muito alta. 17 jogos apenas em escanteios, entendeu? 50 e poucos jogos no total. É uma taxa muito alta de jogos para você conseguir manter uma assertividade acima de 80, 85%, por aí. Mas a gente aqui está conseguindo manter, né? Isso é o que importa. Então, desses 17 jogos, 14 greens, não fiz nenhuma entrada em escanteios. As únicas entradas que eu fiz foram aquelas que eu mostrei para vocês. Foram apenas 3 entradas nesse domingo aí e mais as entradas que eu mostrei no sábado, né? Para fechar aqui, tivemos mais um joguinho em gols abaixo 3,5, que foi esse jogo aqui do Estudiante e do Ginásio. Esse jogo aqui foi quanto? Foi 2-0 para o Estudiantes, então temos aí nosso último green. Fechamos aí então com 51 jogos, 43 greens no final de semana e 84,3% de assertividade. Se a gente somar aí, né, 84,3 mais o percentual do sábado, que foi 88,4, mais 88,4, se a gente somar os dois e dividir por 2, a gente tem a média do final de semana, que foi uma média de 86% de assertividade para 69 jogos, mais 51 jogos, 120 jogos com 86% de assertividade. É uma margem muito boa. E para fechar, né, convido você de novo aí, caso você queira fazer parte do nosso Jaco Friends, que é onde eu envio jogos, né, como eu já mostrei para vocês aqui, está aparecendo na tela para vocês, que é onde aparece todos esses jogos aqui, onde a galera recebe os jogos, onde a galera recebe minhas orientações. É só você entrar em contato aí com a gente no WhatsApp. Tamo junto e até o próximo vídeo.